A bleia, a gente sai da bleia, mas a bleia não sai da gente. Eu também comecei na bleia. Por isso que eu sou do reteté. Mas no bom sentido, né? Amém? Está feliz? Estou muito feliz, amados. Muito feliz. Poder estar aqui nessa posição, nessa noite, de poder ministrar uma palavra de Deus. Eu quero dizer que, sem querer me exibir, porque longe de mim, mas eu já estive em tantos lugares bacanas, sendo honrado, sendo desonrado também. Mas essa posição aqui, nessa noite, é uma posição de muita honra. Eu quero agradecer ao meu pastor. Obrigado pela confiança de confiar em mim e poder fazer uso dessa tribuna, desse púlpito aqui. É algo de muita responsabilidade, porque aqui nós temos recebido palavras do coração de Deus, da parte de Deus. Essa manhã, você que veio essa manhã, levanta a mão aí. Você que não veio, realmente você perdeu. Eu vou dizer que você perdeu mesmo, porque foi uma manhã de muita edificação da parte de Deus. Saímos daqui assim, desafiados pelo Senhor a viver uma vida de mais consagração, a viver uma vida de verdadeiro evangelho. Então, eu quero também fazer menção ao seminário que está sendo ministrado pelo nosso pastor todo domingo às 8 horas da manhã. Faça um esforço. Falamos que Ele é o Senhor. Declaramos com o nosso cântico, com os nossos lábios, que Ele é o Senhor. E precisamos demonstrar isso também com atitudes. E a atitude de estar aqui às 8 horas da manhã é algo também que é visto, que é observado pelo Senhor, com certeza, as nossas ações. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você pegasse a tua Bíblia. Eu quero ler um versículo, apenas um versículo, nessa introdução. Está lá em Salmos, o Salmo de número 113. Amém? Eu preciso muito da sua ajuda. Preciso muito que você traga a sua atenção para cá. Enquanto você está abrindo aí, procurando esse Salmo de número 113, eu gostaria que você olhasse agora um pouquinho para cá, você que já achou, né? Eu preciso muito da sua atenção. Eu preciso muito que você traga a tua mente para cá. Evite conversas. Eu louvo a Deus, amados. Eu fico assim, observando, e fico, às vezes, perplexo, amado. Como que o pastor Rogério, ele consegue ministrar, amados, e pode estar até um falatório, mas ele consegue, amados. Eu tenho muita dificuldade com isso, de concentração, de poder estar ministrando, falando aquilo que Deus primeiro falou no meu coração, para poder agora trazer. Mas eu não sei, pode estar o burburinho ali atrás, às vezes eu olho assim, meu Deus, tem um monte de gente falando, ele consegue pregar, amados. Glória a Deus, amém, amados? Eu já tenho mais dificuldade, então eu preciso muito que você traga a sua atenção, a sua mente para cá. Posso contar com a sua ajuda? Amém? Glória a Deus. Então, Salmo de número 113, versículo de número 9, diz assim: está acompanhando aí? 113, versículo 9. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, nós te louvamos, te exaltamos, Cordeiro de Deus. Obrigado, Senhor, pela essa oportunidade. Senhor, obrigado por essa noite, estarmos aqui reunidos nessa comunidade cristã, Senhor. Tua igreja, Senhor, tua noiva, teus filhos, teus escolhidos, Senhor, teu povo, Senhor, meninas dos seus olhos, Senhor, a tua noiva, Senhor. Deus, nós te agradecemos, primeiro por termos ouvido a sua voz, Senhor,
E segundo, Senhor Jesus, por estarmos aqui, porque eu com o meu irmão, Senhor, aí sim eu sou corpo, aí sim eu sou igreja, Senhor. Obrigado pela essa oportunidade, mais uma vez, que o Senhor nos concede. Fala conosco, Senhor, nos dê espírito de sabedoria, espírito de revelação, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Então, o salmista, ele está dizendo de algo da parte do Senhor. A esterilidade era algo terrível, porque ainda é até hoje, mas naquele tempo passado, talvez nesse tempo aqui, com certeza, era algo muito criticado pela sociedade. Hoje nós conseguimos entender mais. Também fala de uma esterilidade espiritual, mas eu estou falando de algo agora mais natural. A esterilidade de uma mulher mesmo era algo muito criticado, e eu quero avançar um pouco nesse conceito, mas o Senhor está dizendo aqui que ela viva em família, ou seja, que ela tenha filhos e que ela seja alegre, porque é muito complicado, principalmente numa sociedade antiga, de conceitos tão antigos, permanecer alegre mesmo sendo estéril. E eu fiquei pensando em algumas mulheres que passaram por esterilidade, e curioso, né, amados? Quando você vê as mulheres dos patriarcas, Sara, Rebeca, Raquel, Ana, eram mulheres estéreis, mas que o Senhor permitiu que isso aqui acontecesse. Permitiu que ela fosse uma alegre mãe de filhos. Você pode dizer amém por isso? O Senhor, Ele é misericordioso, é bondoso e é tremendo, amém? Então, mas eu quero, como Juízes, né, pastor? Como o Juízes está em evidência, eu quero, claro que eu não vou entrar no assunto que está sendo tratado no seminário, não, mas eu quero destacar um texto de Juízes, porque essa semana eu fiquei ruminando, eu fiquei meditando ali em Juízes, eu fiquei lendo Juízes, e Juízes ficou assim muito no meu coração. Agora essa semana eu vou entrar mais um pouquinho no livro de Ruth, vou voltar também em Juízes. Eu quero que você vá comigo até Juízes, capítulo de número 13. A Bíblia não revela o nome dessa mulher, mas ela tem um encontro com o anjo de Deus, ela tem um encontro, que nós sabemos, né? Ela tem um encontro com o Senhor. O Senhor, então, revela algo para ela. Juízes, capítulo 13, você achou? A mulher de Manoá. Por enquanto, até aqui, ela é a mulher de Manoá apenas. Então, diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este o entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, uma das tribos, os danitas, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Amém? Então, ela era a mulher de Manoá, ela não podia ter filhos, ela, por isso, deveria ser uma mulher criticada, censurada, por causa da cultura daquela época. Uma mulher que tinha olhares voltados para ela, mas não olhar de misericórdia, mas olhar de censura, ao ponto dos judeus considerarem uma mulher que era estéril, uma mulher que estava em pecado, uma mulher que talvez estava
tendo algum desvio na sua conduta, na sua história. Por isso, talvez Deus poderia ter, assim, marcado ela com algo tão terrível como a esterilidade. E para piorar a situação, se você for fazer um estudo da época, e não precisa muito, porque o versículo 1 já revela, eles estavam cativos, para piorar a situação. Era uma situação que eles estavam vivendo, uma situação complicada, estavam debaixo, não do governo de Deus, as coisas não estavam fluindo de uma maneira tranquila, normal, temperatura normal, não, pressão normal, não. Havia uma pressão terrível de um governo que era inimigo, filisteus. Os filisteus estavam dominando já aquela terra há muito tempo. Era um tempo, então, de escassez, era um tempo de escravidão, e um tempo para essa mulher de censura e também de escravidão. Ao ponto, talvez, de ela pensar: onde está o nosso Deus? Ao ponto de ela também não conhecer o verdadeiro Deus. Então, Deus olha com um olhar de misericórdia. Deus olha com um olhar benigno, com seu olhar de graça. E no versículo de número 3 diz assim: apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse. Olha só, ele já aparece, o anjo do Senhor, já aparece para ela e já diz qual é, revela já o coração dela. Ó, eis que tu és estéril e nunca tivesse filho, porém, escute, conceberás e darás luz a um filho. Você pode dizer glória a Deus? Imagine uma mulher, amados, que, claro, deveria ter uma expectativa tremenda em ter um filho, já era casada. Manoá parece ser um homem responsável, parece ser um homem que quando você lê Juízes capítulo 13 e os capítulos posteriores, parece que era um homem dedicado à sua família, com certeza era, por causa das perguntas e das respostas que ele deu. Então ela deveria ter, claro, como toda mulher, um desejo muito grande de ter um filho. E agora o anjo aparece para ela, o anjo do Senhor, o próprio Deus, amados, aparece para ela e diz: olha, você é estéril, mas minha filha, olha só, você terá um filho. Você vai conceber um filho. E mais, olha, esse filho, olha para cá, esse filho que você vai conceber, ele é um escolhido meu. E esse filho que você vai conceber, ele vai livrar o povo, livrar a minha igreja, livrar o povo das mãos dos filisteus, das mãos do inimigo. Então não era uma criança comum, ainda que todas as crianças são uma bênção, mas era uma criança que já ia nascer com um propósito estabelecido por Deus, antes do ventre da mãe. Então, já era uma criança que tinha uma função específica, um escolhido de Deus. Então, aquela mulher, ela sai correndo, larga aquilo tudo que estava fazendo, e ela vai até o seu marido, ela corre para o seu marido: olha, Deus me visitou, um anjo me visitou. Ela fala: um homem. E, lógico, amados, que aquele marido, ele poderia dizer: que é isso? Tem certeza? Como é que aparece um homem para você? Primeiro, uma mulher já falar com um homem, amados, já era algo que poderia trazer dúvida no coração de Manoá. Você está entendendo? Diga amém. Nós estamos falando de uma cultura, de uma sociedade lá do passado, amados. Não estou falando de algo presente. Hoje é lógico, a mulher recebeu a sua independência, a mulher hoje trabalha, a mulher hoje está mais atuante até, né, do que os homens, porque mais empresas são estão funcionando em nome de mulheres no Brasil do que de homens.
Então as mulheres ganharam muita independência. Glória a Deus por isso. Mas nós estamos falando de uma cultura antiga, amados. E aquele homem recebe essa notícia, acredita na sua esposa, e ele começa a orar. Ele começa a orar, amados, e ele diz, e ele clama a Deus e fala: Deus, por favor, confirme essa palavra, Deus. Confirme essa visão. Manda de novo esse anjo, manda de novo essa pessoa de Deus, esse anjo de Deus aqui. Porque eu tenho uma preocupação. Tem algo no meu coração que eu preciso esclarecer. O nascimento desse menino, dessa criança, o nascimento dessa criança não vai ser um nascimento como de qualquer outra criança. Eu estou preocupado de como nós vamos fazer. Então, no versículo de número 8, olha só o que acontece. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Percebeu o finalzinho do versículo 8? O que devemos fazer ao menino que há de nascer? Então Deus ouve a oração desse homem, e ele de novo aparece para a mulher de Manoá, a mulher desse homem, e no versículo de número 12 ele diz assim: eu não quero me deter muito aqui, não quero falar do voto nazireu, não quero falar do que ele pediu para ele se apartar, não. Eu quero falar de relacionamento, de pai, filho, eu quero falar de educação de filhos, eu quero falar da responsabilidade nossa de pai, de ser pai, de ser filho. Amém, amados? Eu poderia ir em Números, capítulo de número 6, e falar sobre o voto nazireu, talvez em outra oportunidade, né, amados? Que também é bacana, que também é separação, que também é santidade ao Senhor. Eu poderia falar aqui de o que verdadeiramente significa não comer coisa imunda, não beber bebida forte, bebida fermentada, em outras traduções. Mas eu quero falar mais sobre, eu quero ir mais na linha do relacionamento. Então ele se preocupa com isso e o anjo de novo aparece para eles. E no versículo de número 12 diz assim: então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras. Que palavra? Quando o menino nascer, está prestando atenção? Diga amém. Quando o menino nascer, quando o meu filho nascer, o filho tão aguardado, o filho tão esperado, o filho que já vinha com um propósito específico, como eu devo educar o menino? Qual será o proceder desse menino escolhido? Como é que eu vou lidar com ele? Como é que eu vou tratar com ele? Como é que vai ser a educação desse menino? Qual vai ser o serviço desse menino? Qual vai ser a vocação desse menino? Eu estou preocupado. Imagine, ela não ficou grávida num relacionamento de conjugal e ela simplesmente ficou grávida. Não, foi um acontecimento. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Um anjo apareceu, foi algo sobrenatural, amados. E talvez nós tratamos os nossos filhos, o nascimento do nosso filho, dos nossos filhos, as crianças estão lá embaixo, já sendo ministradas, glória a Deus, e educadas. Eu vou chegar lá. Mas talvez nós tratamos como, ok, né? Foi um relacionamento, eu casei, glória a Deus, e agora minha esposa ficou grávida e não, você carrega a responsabilidade de criar um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso, amados? É uma responsabilidade, amados, que os pais têm
de mostrar o caminho de Deus, de educar o filho no caminho de Deus. Então, Provérbios, capítulo de número 22, não precisa abrir lá, versículo 6, diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar. Vou repetir: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Você pode dizer glória a Deus? Então, é responsabilidade, sim, dos pais, da mãe, educar a criança no caminho que se deve andar. É nossa responsabilidade. Ah, não, pastor, é responsabilidade da igreja. Não. A igreja está te ajudando, nos ajudando a criar os nossos filhos no caminho em que deve andar. Mas a responsabilidade é sim do papai, é sim da mamãe. Você pode dizer glória a Deus? Você que é pai, você que é mãe, você pode dizer: é minha responsabilidade? É nossa responsabilidade. Amém, amados? É lógico que, glória a Deus, olha só o que está acontecendo agora, amados. As crianças não estão sendo agora meramente intertidas. Não. Elas estão participando da palavra. Elas estão sendo ensinadas. Valores estão sendo colocados agora na mente dessas crianças, com muita sabedoria, com muita dedicação. Glória a Deus pela vida dessas mulheres, desses homens, amados, que se dedicam com tanta dedicação, com tanta sabedoria e esforço, para estar nos ajudando nessa missão, amém? De educar os nossos filhos no caminho que devem andar, porque o que diz Provérbios? Que até quando crescer, ele não vai se desviar desse caminho. Ainda que a responsabilidade, eu vou chegar lá também, a responsabilidade da resposta não é do pai e da mãe. A responsabilidade da resposta é pessoal. Mas como educar? De que maneira educar? A tarefa é minha, pastor, amém. Mas eu quero de uma maneira pragmática, de uma maneira prática, poder, numa ministração de domingo à noite, poder estar falando um pouco da prática dessa educação. E serve também para filhos. Como educar? De que maneira educar? Como fazer? Então, eu quero que você vá a um texto comigo em Efésios. Não serão muitos textos, prometo. Efésios capítulo 6. Você pode dizer glória a Deus? Efésios, capítulo de número 6. Quem achou? Eu não achei. Mas some tudo. Ai, achei agora. Oh, meu Deus. Efésios capítulo 6, versículo de número 4. Vamos ler junto? Partido 1, olha só. Partido 1, olha só. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e que sejas de longa vida sobre esta terra. Olha só que o versículo 4 diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Vou repetir. Não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Você pode dizer amém? Então, o primeiro, vou dizer conselho não, amados, que nós estamos falando da palavra de Deus. A primeira ordenança, essa ordenança diz o seguinte, olha, o Espírito Santo está dizendo o seguinte, olha, não provoqueis
os vossos filhos à ira. Amém? Não provoque ira. Porque certos tipos de ensinamento, amados, certos tipos de conduta nossa, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, lá dentro do seu lar, na sua liberdade, no seu aconchego, onde realmente você se mostra quem é, onde tua esposa sabe quem você é, onde você sabe quem é a tua esposa, onde teu filho te conhece, lá na intimidade, talvez, amados, nós, numa maneira de falar, numa maneira de tratar, nós, às vezes sem querer, com brincadeiras de mau gosto, ou mesmo ficando irado, nós podemos aguçar a ira. Não aguçar a ira, amados, em alguém, é ser quebrantado também. Fala de quebrantamento. Fala de perdão. Fala de sujeição uns aos outros. Fala de humildade. De poder reconhecer. De às vezes poder reconhecer e dizer, peguei pesado. Me perdoa, meu filho. Mas muitas das vezes o orgulho do filho pedir perdão ao pai, ou o orgulho do pai pedir perdão ao filho, causa ira, provoca contenda. Então, como eu não provoco ira? Sendo quebrantado. Me sujeitando uns aos outros dentro da minha casa, dentro do meu ambiente familiar. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Quando eu faço isso, quando eu lembro disso e pratico essas coisas, eu deixo de provocar ira naquela criança, porque é o que a Bíblia está dizendo. Mas não provoque ira, mas ensine os filhos, hein? Mas instrua os filhos na disciplina do Senhor. Admoestar é advertir, aconselhar, avisar alguém da incorreção do seu modo de agir, de pensar, censurar, repreender. Quando vê algum desvio, no amor, ser admoestado. Ser admoestado é instruir o filho de uma maneira correta, de maneira branda, porque não adianta gritaria. E muitas das vezes nós gritamos, muitas das vezes a gente no afã de querer mostrar o caminho certo, nós queremos usar de mais veemência no ensinamento. E isso só vai provocar mais ira e desviar mais e mais essa pessoa, mais e mais o nosso filho, mais e mais o escolhido de Deus, do verdadeiro caminho do Senhor. Então a Bíblia está dizendo, olha, ensinai na disciplina e na admoestação do Senhor. Admoestar é repreender, é censurar sim, mas de maneira benigna, de maneira quebrantada. Você pode dizer glória a Deus? Nós não concordamos muitas das vezes, ainda mais somos de uma geração, amados, geralmente os pais, são, amados? Os pais são de uma geração antes do filho. E o mundo está em constante mudança, nós não entendemos. Às vezes eu fico lá com Sarinha, mas minha neta, ela me chama de vô, né? Eu fico lá com Sarinha, mas e ela já pega o celular, mas ela é incrível, mas como é que pode? Não sabe nem falar ainda direito, mas ela já sabe tudo de celular, mas já nasce com um chip, né? Já vai com o dedinho assim, quero esse jogo. Não, que esse jogo? Não, esse aqui, vô. Tum, viu? Ela fala assim, viu? Amém, amados? É a mudança. É a mudança de geração. E às vezes essa mudança nos traz, amados, constrangimento na maneira de criar. Eu então, amados, fui criado com muita rigidez, talvez. Muito amor, glória a Deus. Fui criado com muito amor, mas de maneira rígida. Eu morava numa vila de casa, minha avó
meu avô, me lembro quando criança, meus tios. Amados, eu não respeito, amém, amados? Hoje em dia, o mundo está tão moderno, amados, mas a Bíblia não mudou. A Bíblia está dizendo, olha, criais os seus filhos na admoestação do Senhor, repreendendo sim, censurando sim, mas em amor. Você pode dizer glória a Deus? Os pais são sim, não a igreja, os responsáveis pela disciplina dos nossos filhos. Quer ver só? Vai comigo até Deuteronômio, que palavra difícil, Deuteronômio, capítulo 6, para não ficar nas minhas palavras. O povo estava para entrar na terra prometida. Então Moisés, ele faz um discurso. E ele começa a dar algumas orientações, amém, amados? E ele orienta aqui em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 6 e 7, diz assim. Você achou? Diga amém. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Essa é a minha tradução. E delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Qual palavras? A palavra da lei. A lei do Senhor era responsabilidade dos pais. Criar os filhos na admoestação do Senhor. Você está entendendo? Diga a glória a Deus. E eu fico pensando, mas, pastor, talvez você possa ir para casa hoje, mas eu não quero que você saia daqui com essa questão. Mas, pastor, e a resposta? Pastor, o senhor sabe que eu me dedico, eu quero te dizer, talvez você possa, numa conversa comigo, dizer, mas e a resposta? E a resposta dos filhos? Porque o senhor citou a vida, Sansão então nasceu, né, amados? Voltando lá no nosso personagem. Manoá, ele teve preocupação correta. Ele disse, como que eu vou criar esse menino? Como que esse menino vai viver? Qual vai ser o serviço desse menino? Então fico eu a imaginar que ele teve, e amparado na palavra de Deus, quando você lê Juízes, ele teve muito zelo na criação de Sansão. Sansão nasceu. Ele veio a ser um juiz do povo, um líder, um destaque, um homem que tinha algo especial da parte de Deus, um propósito definido, assim como os escolhidos de Deus têm um propósito definido. Você pode dizer glória a Deus? E ele cresceu, mas nós vimos, amados, que as respostas dele não foram respostas em linha com o ensinamento que ele teve. Você vê pela vida de Sansão que ele teve desvios. Cumpriu no final da sua vida aquilo para que ele foi chamado? Sim. Na sua morte, né? Filisteus foram destruídos. Muitos deles. O templo dos filisteus, dos ídolos, foram destruídos. Amém? Mesmo com tanta preocupação, amados, na criação, nós vimos que as respostas não foram em linha com aquilo que ele foi ensinado. Você está entendendo? Diga amém. E isso pode trazer uma palavra que eu coloquei, isso pode trazer frustração aos pais. Tem um amigo meu, que já foi ovelha, nossa, que ele me liga, amados, todo mês praticamente. Ele me liga, a gente conversa,
ele tem o meu zap, a gente troca mensagens. E ele, amados, tem um casal de filhos. O filho, amados, é um doce, sabe, amados? Um garoto bacana, vai casar agora, está fazendo faculdade. Mas a menina, amados, ele é um casal que ele tem, a menina... E ele fez encontro, pô, pastor, me ajuda em oração. A minha filha, ela não consegue responder, ela não consegue dar as respostas. E ele parece que isso traz muita frustração ao coração dele. Ele fica, onde que eu errei? Como que isso aconteceu? Por que tomou esse caminho? Foi criada na igreja, foi criada lendo a palavra. Por quê? Por que aconteceu isso? Isso, amados, escolhas. São escolhas. Você é escolhido? Sim. Você pode levantar as mãos? Sim, você é um escolhido de Deus, glória a Deus. Só você estar aqui, o fato de você estar aqui, está dando tanto... está dando tanta atenção à palavra, ama adorar a Deus. Tudo leva a crer que você é um escolhido de Deus. Nós não podemos afirmar, mas tudo leva a crer que você é um escolhido de Deus. Tudo leva a crer que você tem o Espírito de Deus, passou pela regeneração, glória a Deus. Mas, amados, isso, a responsabilidade de chegar na casa do Pai é dos pais, biologicamente falando, sim, mas as respostas são nossas. A decisão é de cada um, é pessoal. Você está entendendo? Diga glória a Deus. E às vezes, amado, esse pai, ele se torna frustrado. Eu falei para ele, meu filho, você tem a certeza que você criou na casa do Pai? Você tem a certeza que você fez tudo? Você orientou, você orou, você levou para a igreja, você pregou a palavra, você pregou na tua casa com a tua vida. Sim, você admoestou, sim, pastor, sim. Então, meu filho, não fique frustrado. Não fique frustrado, porque a resposta é pessoal. A responsabilidade é de cada um. Você está entendendo? Diga amém. E Paulo fala isso, amados. Paulo fala isso. E eu quero... É o último texto aqui, para a gente encerrar essa noite. Paulo fala isso, amados, em 2 Timóteo. Eu quero que você, comigo... Eu estou encerrando já. 2 Timóteo... capítulo 3. Amém? Versículo 14. Paulo está falando aqui para o jovem pastor Timóteo, mas é uma palavra para a igreja também. Então ele diz assim, você está acompanhando? Traga tua mente para cá, eu sei que está um barulho, traga tua mente para cá, diz assim, tu porém, Timóteo, era jovem ainda, mas um pastor, um homem de Deus, diz assim, tu porém permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, aos pés de quem você aprendeu, e que desde a infância, olha só, amados, sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então ele está dizendo para o jovem pastor Timóteo, olha, permaneça. Você pode repetir essa palavra? Permaneça. Permaneça naquilo que te foi ensinado. Permaneça na palavra que você tem recebido, que você já recebeu. Permaneça nos ensinamentos que Deus, o Senhor, permitiu que chegasse ao teu entendimento, ao teu coração. O permanecer fala de fidelidade, fala de constância. O permanecer, amados, fala de vencedor. Ser fiel até a morte
e dar-te-ei a coroa da vida. Você pode dizer glória a Deus? Ser fiel, amados, fala de permanência, fala de fidelidade, fala de constância, fala de uma pessoa que não é inconstante, fala de uma pessoa que não é um manco espiritual, amados, mas fala de uma pessoa que tem uma regularidade. Fala de alguém, amados, que está avivado na presença de Deus. Não é como alguém, amados, que acaba uma reunião de domingo como essa, de palavra de Deus, de louvor. Que louvor, amados. E você encontra segunda-feira com ela na padaria para comprar pão. Paz do Senhor, irmão. A paz, irmão. E aí, como você está, varão? Está uma guerra. Está uma luta. Mas, irmão, vai melhorar, irmão. Glória a Deus, né? Nós temos a viva esperança. Deus está conosco, amém. Nenhuma tribulação se compara, amados, à glória futura. Você pode dizer glória a Deus, amados? Aleluia! E aí aquele irmão responde assim, né, irmão? Mas a glória é futura, né? Está tão longe. Estou tão desanimado. Amados do Senhor, o maná que nós temos recebido aqui, a palavra, amados, a admoestação no Senhor, é pérola. Diga, é pérola. Eu sei o que eu estou falando, meu amados. Pastor, faz de conta que você não está ouvindo. Amados, em 2008, 2007, amados, teve um jantar lá na casa do pastor Rogério. O pastor Rogério começou a falar uns negócios para a gente, sabe, amados? Eu falei, ih, rapaz, o negócio vai aprofundar agora, hein? E aí nós começamos a... Amados, eu sempre fui mergulhado nas coisas de Deus. Glória a Deus, amados. Ouvi o chamado de Deus em 94. Em 96, fui ordenado diácono. E não era fácil ser ordenado lá, não, na Assembleia de Deus, não, amados. Assembleia de Deus, amados, diácono Renê, misericórdia. Rapaz, te falar um negócio. Tinha que trabalhar. Aí fui ordenado diácono, amados, sempre fui mergulhado, amados, nas coisas de Deus. De 2002, 15 de junho de 2002, na inauguração, cheguei lá no projeto. Já tinha, um mês antes, já tinha passado lá, já botei meu nome. Pode botar meu nome aí, pastor. Já fiz um compromisso, dia 15 de junho cheguei na inauguração do Projeto Vida Nova. Amados, em um ano, amados. Caramba. Um ano depois, amados, já tinha um monte de responsabilidade. Um mês, 3 meses depois. Amém, amados? Não vou falar mais para você pensar que eu estou me exibindo. Eu não quero me exibir. Amém, amados? E em 2007 nós começamos a mergulhar em águas ultra profundas. Pré-sal da palavra, amados. Amados. E eu fui ver, amados. Eu comecei a ler, comprei um monte de apostila. Pastor sabe, mano. Comprei um monte de livro. Comecei a ler. Deus falou assim, tá, pastora Deus falou, tá maluco e tal. Né, pastores dessa nação, pastores de fora dessa nação. Comecei a ler, mergulhar, querer saber, eu quero mais, não quero ficar só na palavra do pastor, glória a Deus, eu quero conhecer, eu quero saber. Amados, eu procuro, eu investigo na internet até hoje. Eu quero te dizer, o que é ministrado aqui é pérola. O que é ministrado aqui é verdade, querido. Você não vê, não estou dizendo que não tem outro lugar, mas é raro demais. A verdade, a veracidade, mostrar os fatos, como se mostra aqui, amados, sem esconder a verdade, amados, é muito difícil. E nós temos um presente, essa igreja é um presente para essa cidade. Escuta no que eu estou te falando, essa igreja é um presente para Itaboraí.
Esses pastores são um presente para esse lugar, no nome de Jesus. Então, amados, eu comecei a mergulhar nessas coisas, eu sei do que eu estou falando. E isso fala também de permanência. Ele diz, permaneça naquilo que lhe foi ensinado. Permanecer não significa estagnar, não, amados. Permanecer não significa ficar no mesmo estágio. Porque você não vai cobrar uma resposta de criança. Você não vai cobrar para a minha netinha Sara uma resposta de um adulto, porque ela é uma criança. Então ninguém vai te cobrar uma resposta de você sendo criança, uma resposta de adulto. Mas o que nós temos escutado aqui, longos anos, amados, permite que nós venhamos a dar uma resposta madura. Você pode dizer glória a Deus, amados? Quantos concordam com isso? Diga glória a Deus. Permite que eu crie o meu filho de maneira sábia, com ensinamentos sábios, apontando a direção da casa de Deus. E eu possa descansar no Senhor, no bom tempo, porque filho, o meu vai 22 anos, mas não descansa. Não descansa nunca, né, mas vai casar no final do ano. Mas não descansa nunca, amém, amados? Aleluia. Você pode dizer glória a Deus, amados? Ele diz, então permaneça. Olha, ele diz, permaneça naquilo que aprendeste. Versículo 15. E que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio. Agora, viu o que ele colocou? Olha como é que é condicional. Que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Sabe por que ele colocou que podem? Porque depende da nossa resposta. Sempre vai depender da nossa resposta. Pode dizer amém, amados? Nós estamos sendo instruídos nesse lugar. Nós estamos instruindo os nossos filhos. Os nossos filhos estão recebendo a cultura do reino. Agora a resposta é pessoal, é individual. Por isso o relacionamento, a criação é tão importante. Por isso eu preciso, amados, criar o meu filho. Por isso nós precisamos criar os nossos filhos, instruir os nossos filhos no caminho que ele deve andar. Então ele diz no versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E ele termina num versículo que para mim é lindo. Então ele diz, a fim de que o homem de Deus, a fim de que a igreja, não é o homem, a fim de que a sua noiva, vamos botar assim, a fim de que eu e você, meu irmão, você pode dizer amém? Seja perfeito, diga perfeito, e perfeitamente habilitado, para quê? Para toda boa obra. Você pode dizer glória a Deus? Gabriel pode me ajudar aqui. Então, perfeito para toda boa obra. A fim de que eu e você nos apresentemos o quê? Perfeito. Todos nós queremos nos apresentar perfeito, né, amados? Como é que está? Perfeito. Como é que foi a prova? Gabaritou. Amém ou não amém? Como é que foi a criação? Perfeita. Como é que foi a instrução? Perfeita. Mas como? Se eu não consigo me relacionar com meu filho? Mas como? Se o meu filho não é meu brother? Mas como? Se desde criança nós já vemos tendência a se esconder, a não se mostrar. Mas como? Se o meu relacionamento com a minha esposa, se o meu lar não demonstra paz, é um lar de gritaria.
É um lar que não traduz paz. Eu ficava tão feliz, amados, quando as pessoas iam me visitar. Nós estávamos passando por um momento tão difícil. Meu filhinho estava na UTI, amados. Não o Jonas. E as pessoas iam lá em casa visitar a gente. E as pessoas diziam, os irmãos diziam: olha, que paz é a tua casa. Que nós possamos buscar essa paz. A paz no entendimento, no relacionamento, no viver. A paz no viver fala de uma vida ordenada. Olha para cá. Fala de uma vida ordenada. Fala de ter as coisas em ordem. Meu casamento em ordem. Eu amo a minha esposa me ama. Eu respeito a minha esposa me respeita. Eu sou um homem para minha esposa. E ela é uma mulher para mim. E eu a amo. E eu me entrego por ela. Eu me sujeito e ela se sujeita a mim. Por isso, eu posso amá-la como Cristo amou a igreja. Por isso, ela pode se sujeitar, me obedecer, porque ela sabe que eu a amo como Cristo amou a igreja. Você pode dizer glória a Deus? Isso não é de boca para fora. Você pode perguntar para ela no final do culto. Oh, aleluia. Então, os nossos filhos ao redor da nossa mesa. Então, uma família estruturada, amados. Então, recebendo instruções de como estar no centro da vontade de Deus. Então eu posso crescer no Senhor, evoluir no Senhor, porque a ordem. Primeira coisa que Deus, quando cria a terra e cria todas as coisas, o que Ele diz? Haja, repita com mais força, haja luz. Porque como vai trabalhar nas trevas, amados? Tem que haver luz. Você pode dizer amém, amados? Que haja luz na tua casa. Você pode fechar os seus olhos, ficar de pé. Fique de pé. Que haja luz na tua casa. Que haja luz nos nossos relacionamentos. Que haja luz na criação dos nossos filhos. Que haja luz. Ministério de música. Permaneça com os teus olhos fechados. Que haja luz. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como é que está o teu relacionamento com... Ah, pastor, essa palavra não foi para mim. Eu não sou nem pai, nem mãe ainda. Mas você é filho, amados. Talvez você não seja papai. Talvez você não seja mamãe. Mas filho com certeza você é. E essa palavra também fala de relacionamento entre filho e pai, entre esposa e marido. Fala de família. Fala de uma preocupação, amados. Como eu vou criar? Qual instrução eu vou passar? É algo de Deus, é algo tremendo, amados. Nós temos que sair daqui nessa noite, amados, quebrantados aos pés do Senhor. Você pode fechar os seus olhos. Se você identificou, querido, alguma coisa, alguma falha talvez,
Ah, pastor, não tem conseguido. Não tem conseguido. A minha casa não tem sido assim, talvez. O relacionamento está tão difícil. Criar adolescente é tão difícil. Criar jovem é tão difícil. Há tanta rebeldia. Há tanta liberdade. Será que eu vou conseguir? Talvez venha a dúvida. Será que eu vou conseguir? Peça a Deus, amado, sabedoria. Porque Ele não nega a sabedoria àqueles que o temem. Peça a Deus, querido, quebrantamento. Peça a Deus sujeição. Peça a Deus um coração humilhado perante Ele, sujeito à vontade de Deus. Quantos estão entendendo? Levante suas mãos. Que Ele cresça, que nós venhamos a diminuir, para que possamos ser referenciais, primeiro para a nossa família e depois para essa cidade. Vou repetir: primeiro para a nossa família, você pode dizer amém? Depois para essa sociedade. E como foi falado aqui com muita sabedoria hoje pela manhã, relembrando, o nosso padrão não é de um homem com caráter acima de qualquer suspeita, com caráter excepcional. O nosso padrão é Cristo. Queremos chegar à estatura de varão perfeito. Você pode dizer glória a Deus? Você pode fechar os seus olhos e adorar a Deus com esse louvor. Já estamos encerrando. Se o pastor Evandro me permite, essa palavra assim muito tremenda da parte de Deus para nós. Mas eu gostaria assim de encerrar esse momento dessa palavra assim, que eu creio que é para todos nós, ministrada pelo pastor. Nós estamos precisando de mais heróis. Os filhos, eles precisam ver nos seus pais alguém que eles admirem. Seu filho, sua menininha, a sua garotinha que está crescendo, ela deve crescer olhando para um homem e ela deve admirar esse